Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Tavares e hoje nós veremos o conteúdo presente no plano de estudo tutorado número 2 do oitavo ano, primeira semana, componente curricular Artes. O tema de estudo hoje é materialidades. O foco da aula será no movimento impressionista das artes visuais. Caro estudante, nessa semana você vai identificar e comparar as transformações estéticas a partir da modernidade. Observem a obra de Botticelli, um pintor renascentista, com a de Monet, um pintor impressionista. Reparem na questão do tratamento, da forma, qual das obras tem uma preocupação maior em retratar a realidade, a questão das cores em cada uma delas, qual que a luz tem um tratamento mais fiel ao que nós chamamos de realidade. Observem as cores e etc. Vamos falar sobre algumas características do impressionismo. Registro das tonalidades das cores que a luz do sol produz em determinados momentos. Ou seja, a preocupação dos impressionistas não é em retratar as formas fiéis com a realidade, e sim a luz. Qual o efeito que a luz do sol provoca em determinado momento? Quando você passa a focar na luz do sol incidindo sobre determinado lugar e causando determinado efeito, nós automaticamente vamos ter figuras sem contornos nítidos, porque o foco, novamente, é como a luz provoca determinados efeitos. E se nós estamos trabalhando com efeitos que a luz provoca, automaticamente nós vamos encontrar nas obras impressionistas sombras luminosas e coloridas. Concordam comigo? Uma também das características dos pintores impressionistas é que eles misturavam as tintas na própria tela, ao invés de usarem um objeto anterior para transformar as cores das tintas que eles tinham, eles faziam essa mistura na própria tela. E, lógico, se nós estamos falando sobre o efeito que a luz do sol produz em um determinado momento, em um determinado local, a pintura impressionista ela ocorre ao ar livre, diferentemente dos outros artistas até então, que poderiam pintar um quadro dentro de suas próprias casas. Mas se eu quero ver qual o efeito que a luz do sol provoca, eu preciso estar ao ar livre para a produção de minha tela. Vamos falar agora um pouquinho sobre a origem desse nome impressionismo. O termo impressionismo é fruto da crítica a uma obra de Monet que recebe o nome Impressão Nascer do Sol, de 1872. Uma das críticas que esta obra recebeu foi justamente a de que ela parecia como algo mal acabado, como algo que queria apenas dar a impressão de um borrão. E este nome acabou sendo adotado para o movimento que tinha como o tratamento da luz o seu foco principal. Vamos analisar, dentro das características que eu falei das obras impressionistas, uma obra de um pintor chamado Renoir. Observem justamente como Renoir capturou a luz. Como que Renoir retratou os efeitos que a luz provoca. O baile no Moulin de la Galette ocorre ao ar livre, como nós podemos perceber. Reparem que atrás aqui
nós percebemos algumas árvores, não é mesmo? O baile está acontecendo em um local arborizado e que tem a luz solar entrando por entre as folhas das árvores. Observem como a obra é toda manchadinha. Por quê? Porque são os raios de sol atravessando as folhas e incidindo sobre as pessoas, as roupas e o chão. Vamos observar esse casaco aqui, um terno. Onde a luz solar está incidindo, está mais claro. Mas onde não está, está automaticamente mais escuro. O mesmo acontece aqui no chão e em toda a tela. Observem que os contornos, pelo motivo de termos a luz, o tratamento da luz como foco, os contornos não são muito nítidos, dando a impressão de algo. E agora nós vamos passar para as atividades. Número 1. Observe abaixo uma obra considerada clássica e compare-a com a obra de Monet. Esta aqui é uma pintura do pintor renascentista Botticelli e recebe o nome de A Primavera. Se você ainda tem alguma dúvida sobre as características da arte renascentista, consulte o vídeo da semana 2 e 3 do Plano de Estudo Tutorado número 1 do 8º ano. Mas o que nós podemos falar basicamente sobre o Renascimento? Vou falar, gente, brevemente sobre o Renascimento, porque é uma obra renascentista e vocês precisam comparar com a obra de Monet, que é impressionista. O Renascimento ele veio valorizar os aspectos humanos e da natureza. O foco saiu daquela obra que era estritamente religiosa para obras que estejam ligadas mais ao homem. Nós vamos ter uma valorização da cultura grega e romana, antigas, uma valorização do realismo nas representações das formas. Vai ser no Renascimento que a descoberta da perspectiva vai acontecer. O que é isso? Nós podemos retratar algo e termos uma noção de profundidade, uma noção sobre aquilo que está na frente, aquilo que está atrás, uma obra, aquilo que está em primeiro plano, segundo plano, os objetos guardando uma proporção entre si dentro da obra. O equilíbrio que nós vamos encontrar também fundamentadas na cultura greco-romana. E, falando sobre o impressionismo, são aquelas questões relacionadas ao foco no tratamento da luz nas obras. Caso você ainda tenha alguma dúvida em relação ao Renascimento, consulte ao vídeo que eu já falei. E sobre o impressionismo, volte o vídeo no início dessa aula e vá reassistindo tudo. Eu trouxe a comparação entre as duas obras aí, a de Botticelli e a de Monet. Vamos observar justamente essas características relacionadas ao tratamento da realidade, ao tratamento da forma. Qual nós temos um contorno mais definido? Na primavera ou na impressão nascer do sol? Então, é uma questão que vocês podem abordar na resolução da atividade. E o tratamento da cor? Como é que é o tratamento da cor nesta obra de Botticelli? E na obra de Monet? E agora, o tratamento da luz. Reparem como a luz foi retratada aqui. Observem o reflexo que o sol está fazendo na água, na hora que ele está nascendo. E aqui? A obra é iluminada por igual? As figuras que estão em destaque estão todas iluminadas por igual? Se a gente for parar para pensar em algo relacionado ao tratamento da luz mesmo, no que diz respeito à realidade. São essas questões que vocês precisam pensar para responder. A questão 2 vai demandar a leitura de um texto norteado. O impressionismo é um movimento que leva a pintura
ao estudo da luz plena, do ar livre e da autenticidade na reprodução do impacto do céu sobre a vida. Daí a proximidade com a fotografia. É importante ressaltar que, com o surgimento da fotografia, muitas funções que antes eram do pintor, como retratos, vistas de cidade e de campos, reportagens e ilustrações, passaram para o fotógrafo. Seria o fim da profissão de pintor? Vamos lembrar, pessoal, que até antes do surgimento da fotografia, quem fazia retratos era único exclusivamente o pintor. Pessoas que retratavam paisagens eram os pintores. Com o advento da fotografia, né, o fotógrafo também passa a fazer isso. E surge esse embate. Será que agora que nós temos alguém que retrata a realidade de uma forma mais rápida, que no caso é a fotografia, vai fazer com que os pintores deixem de existir, a profissão de pintor deixe de existir? Não é isso que nós veremos aqui. O movimento impressionista surgiu justamente da necessidade de transformação que a pintura necessitava. Artistas como o pintor Edgar Degas, ao invés de esnobarem a fotografia, utilizaram-na como inspiração de suas obras. Os impressionistas, neste período, tinham a vantagem da cor, enquanto a fotografia só era reproduzida em preto e branco. Lembraram, né? Guardaram a informação ao longo aí da vida que a fotografia ela não nasceu já colorida, ela nasceu em preto e branco. Então, dentro do movimento impressionista, nós vamos ter uma grande valorização das cores, do efeito que a luz provoca, porque a fotografia, naquele momento, não era capaz de captar as cores. Ou seja, os pintores não deixaram de existir por conta do advento da fotografia. Mas eles tiveram que se reinventar. Ok? Leiam as alternativas e respondam. Agora vamos passar para a próxima questão. A evolução do impressionismo, ou pontilhismo. Em 1886 ocorreu na França a última exposição coletiva dos impressionistas, uma nova tendência artística. Georges Seurat reduziu as pinceladas em pontos que no conjunto permitem perceber uma cena. Vamos observar essa obra de Paul Signac. Pequenos pontos coloridos que são colocados lado a lado que vão formar os elementos apresentados aí. Os pequenos pontos vão formar o céu, vão formar os barcos, vão formar as casas, vão formar a água, os reflexos na água. Ou seja, pequenos pontos muito próximos uns dos outros que vão dar esta ideia de uma imagem, né, de uma composição visual. Não há utilização de linhas aqui. São pontos muito próximos uns aos outros que formam esta imagem. Ok? Observaram bem a obra de Paul Signac? Aí o número 3. Adivinhe. Isso mesmo, crie um desenho de uma paisagem e preencha com pequenos pontos. Mas lembre-se, você não deve utilizar cores secundárias, terá que criá-las a partir de pontos justapostos com as cores primárias. Né? A informação aí está bem clara, só pode utilizar pontos, não pode utilizar linhas e só podem, né, utilizar as cores primárias. E umas dicas aí, né? Não utilizem linhas, está bem grande aí, né? E façam pontos próximos uns aos outros para dar a ideia de formas e contornos. Então, mais claro que isso não existe. Uma composição apenas utilizando pontos. E uma dica: não queiram, gente, fazer um trabalho numa folha de cartolina, porque senão vocês vão ficar fazendo pontinho até o final do ano de 2021. Vocês podem fazer o trabalho em metade de uma folha de papel ofício. Tudo certo?
Sobre a primeira questão, que pede para vocês compararem, eu vou deixar aí disponível as características tanto do Renascimento quanto do Impressionismo para que vocês possam fazer as devidas comparações entre as obras. Tudo certo? Sobre a questão número 2, a alternativa correta é a letra D. A fotografia influenciou os pintores de forma positiva. Nós vimos que a pintura não deixou de existir por conta da criação da fotografia, pois agora podem pintar cenas como se estivessem em movimento. As outras alternativas estão incorretas. E a questão número 3 é uma produção pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e nos vemos em uma próxima semana. Um abraço.